à presidência da República, nós, ao vivo, transmitimos através da TV Emael, Presidente 27, o candidato à presidência da República pela Democracia Cristã, Emael. Ao seu lado, e neste programa também ao vivo, a nossa também democrata cristã, Magri. Tudo bem, Magri? Boa noite a todos os internautas que estão ligadinhos aqui na TV 27. Para interagir aqui com a gente é muito fácil, deixe seu nome, sua mensagem. Importante também você falar de onde você está falando, a cidade, para a gente mandar um alô. É só acessar aí emaelpresidente27.com.br. Agora que vocês puderem conhecer um pouquinho mais também do nosso candidato, pelo debate da CNBB, então envie suas perguntas que estamos aguardando. Pois é, aqui estamos cumprimentando mais uma vez o candidato à presidência da República pela Social Democracia Cristã, Emael. Boa noite, internautas. Acabei de chegar de Belo Horizonte. Caminhei nas ruas do centro da cidade, acompanhado pelo nosso candidato a governador, nosso companheiro Eduardo Ferreira, uma festa. Fomos depois no Mercado Central, cumprimentando as pessoas, pois muita foto, muito abraço. Tive a ocasião de conhecer a exposição que mostra o início do Mercado Central, como ele se desenvolveu, depois a compra pelos comerciantes, né? Um lugar histórico. Fiquei muito satisfeito, muito contente e quero agradecer, né, a hospitalidade dos mineiros que me receberam com tanto carinho. E nesse lugar histórico, o presidente também deixou sua mensagem. É interessante, lá existe um local, na verdade é um rolo de papel, onde personalidades que visitam a exposição, a história, a memória do Mercado Central deixam uma mensagem, né? E eu deixei lá a minha mensagem, parabenizando os comerciantes, parabenizando a sua crença em um futuro e um Brasil melhor, e ao final coloquei, juntos para o Brasil que queremos e podemos. Maravilha. Bem, na última terça-feira, nós não transmitimos ao vivo este programa que fazemos todas as terças-feiras a partir das 20 horas e 45 minutos, praticamente logo após a apresentação do programa do candidato Emael em rede nacional de rádio e televisão. E por que nós não estivemos aqui? Porque na última terça-feira, como havíamos falado, nós estivemos lá na cidade de Aparecida. E na cidade de Aparecida ocorreu um debate fantástico, promovido pela CNBB, transmitido para todo o Brasil através das emissoras católicas, das emissoras com inspiração católica. Tivemos a oportunidade de transmitir também pela TV Emael, Presidente 27, pelo site do PSDC Nacional, pelo site do PSDC de São Paulo e também a Flix, né? A nossa emissora, aquela que faz uma parceria conosco, também transmitiu o debate. E esse debate realmente foi memorável, porque o presidente foi recebido desde a entrada do ambiente, um grande ginásio com muitos convidados, mas a imprensa nacional ali estava recepcionando os candidatos. E houve, sem dúvida alguma, uma calorosa recepção ao candidato Emael. Gostaria que o candidato falasse também sobre essa recepção, que foi o que aconteceu antes do debate, lá fora, juntamente com toda a imprensa. Mas havia um detalhe. Eu fui impedido de participar do debate promovido pela Bandeirantes. Fui impedido de participar do debate promovido pela SBT. E a CNBB, fazendo justiça à legislação hoje existente, que me dava o direito de participar nos debates aonde fui impedido, possibilitou a minha presença no debate. Então vejam que coisa fantástica. Eu fui impedido de participar no debate da Bandeirantes. Fui impedido de participar no debate da SBT. E de repente estou participando num magnífico e fantástico debate da CNBB. Transmitido por todas as emissoras católicas de televisão, Rede Vida, TV Aparecida, Canção Nova e outras, né?
por centenas de rádios católicas de todo o país, ou seja, eu fui o fato novo no debate. Tanto os meus oponentes como a imprensa como um todo esperavam. Como é que será que o Imael vai se sair no debate? Como será a sua performance, a sua atitude, as suas respostas? E esse sentimento de expectativa já se revelou na minha chegada. Quando cheguei lá em Aparecida, no local do debate, dezenas de emissoras de televisão, de rádio, jornalistas, sabe, com aquela ânsia de conversar com o Imael, para saber qual era a sua perspectiva, o que esperavam do debate. E eu digo, eu senti no tom da voz, na maneira de falar dos jornalistas, sabe, um apoio àquele candidato que tinha sido impedido de participar de outros debates e agora estava ali para mostrar sua verdade, as suas respostas, falar do que pensa do país, seus caminhos, suas propostas, suas ideias, seu passado, suas realizações. Foi fantástico. Eu fiquei extremamente otimista, sabe, encorajado, energizado com esse debate da CNBB. E, sem dúvida alguma, o debate da CNBB, realizado na última terça-feira, dia 16, não? Sem dúvida está sendo a grande presença nas redes sociais falando desse debate. Pelo visto, os nossos amigos, aqueles que nos acompanham aqui, também acompanharam esse debate. Como é que estamos aí, Magri, com as perguntas? Já estamos recebendo bastante pergunta aqui. Então vamos a elas. Lembrando que você, por favor, coloque a cidade onde você está falando, que é super importante essa informação para a gente. Vamos começar com a pergunta do Thales. O que será feito com as empresas que viraram foco de corrupção? Acabar com a corrupção no país, né? Ninguém aguenta mais a corrupção, é um nojo. Né? Nós estamos sendo humilhados perante o mundo com a corrupção que tem no Brasil. Olha esse caso da Petrobras, maior empresa nacional, antro de ladrões, né? Antro de corruptos, ninguém via nada. Quanto tempo desviando o recurso público, precisou que um dos corruptos, para ter pena menor, fizesse uma delação premiada. Então, a proposta que nós temos sobre isso, eu quero um sistema, como presidente eu vou implantar, um sistema de auditoria independente das contas públicas, capilarizado, abrangente, para chegar em todo lugar, pegar os ratos da corrupção bem no início. É isso que vou fazer, quero fazer e vou fazer. A próxima pergunta é do Luiz Fernando, ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Nos debates presidenciais, ninguém tem discutido sobre o futuro do meio ambiente. Tenho absoluta certeza que os próximos presidentes do país deverão se preocupar principalmente com esse assunto. Qual seria a sua proposta, candidato? A minha preocupação é muito antiga sobre isso. Bem no início da Constituinte, ainda na fase de sugestões, coloquei a minha sugestão, que depois deu origem ao texto constitucional. O meio ambiente, a natureza, é para ser usufruída, mas sendo respeitada e cabendo ao Estado garantir esse direito. Ou seja, o meio ambiente pertence a todos nós. A natureza é para ser usufruída, mas sem ser destruída, sem ser prejudicada. E cabe ao Estado estabelecer essa proteção. Essa é a posição nossa. Aproveitando esse assunto também, que é continuidade aqui do Daniel, de Jundiaí, de São Paulo. Queria saber o que você acha da urbanização sustentável proposta pelo prefeito de São Paulo em criar ciclovias como rotas alternativas. Você acha que no Brasil cabe uma ideia como essa? Foi uma boa iniciativa do prefeito Haddad, sem dúvida nenhuma. O Christian Paiva, ele pergunta qual que são os seus investimentos em relação à educação. Bom, vamos começar pelo que eu já fiz pelo país da educação. Eu acho muito importante os candidatos não falar só de proposta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o papel aceita tudo. É importante saber o que o candidato já fez, se aquilo que ele fez avaliza o que ele quer fazer.
Por exemplo, coloquei na Constituição Federal o direito à bolsa de estudos, a possibilidade de aplicar recursos públicos para a bolsa de estudos aos alunos carentes. Hoje no Brasil são milhões de jovens que estudam hoje com bolsa de estudos. Isso só foi possível porque coloquei isso na Constituição e não foi fácil, não foi fácil. Eu me lembro quando eu estava na tribuna defendendo o direito à bolsa de estudos, contando a minha história. Eu sou mais velho de 7 filhos, do servidor público do Rio Grande do Sul, família modesta, e eu só pude estudar porque eu recebi da Prefeitura de Porto Alegre uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, colégio, fiz 2 faculdades e me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. E a bolsa de estudos foi a chave que me abriu o futuro. E eu contava esta minha história na tribuna, na Constituinte, e na minha frente alguns constituintes urravam. Essa expressão certa, urravam. Olha que coisa, aplicar recurso público em bolsa de estudos. Mas consegui aprovar a proposta e hoje ela está esparramada pelo Brasil com milhões de jovens estudando porque têm direito à bolsa de estudos. Então, para mim, agora o que é que eu quero fazer? Quero realmente estabelecer a educação como prioridade absoluta. A educação é a chave do progresso e do desenvolvimento do Brasil. Escola, aperfeiçoar todo o sistema hoje de ensino também na área técnica, a escola, o ensino integral, né? E a questão da educação inclusiva. Eu já falei disso em outros programas, mas quero repetir, a educação inclusiva é fundamental. O que é isso? Nós temos no país milhões de crianças, milhões de adolescentes, portadores de deficiências mentais, auditivas, visuais, motoras, e não há no Brasil uma política de educação inclusiva. As crianças se transformam em jovens, jovens se transformam em adultos fora da escola. Isso é um crime contra a brasilidade e a cidadania. Como presidente do Brasil, vou criar uma política nacional de educação inclusiva. O candidato falou agora de educação, tem gente perguntando aqui sobre a saúde. Seria bacana também o candidato falar o que já fez, o que fará a saúde no Brasil. A saúde pública, o que é a saúde pública no Brasil? Um lixo. Saúde pública ausente, indiferente, desumana, um inferno na terra. Pacientes em macas, homens e mulheres misturados, amontoados nos hospitais, meses para uma consulta, exames, prazo, sem perder de vista, a perder de vista. Foi por isso que a primeira preocupação minha na Constituição, na Constituinte, foi definir logo no início da Constituição qual é o tipo de sociedade que nós queremos, qual é o tipo de país que nós queremos. E está lá, coloquei no inciso 1º do artigo 3º. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade justa não é uma sociedade que tem a saúde pública que nós temos hoje. Uma sociedade solidária não é uma sociedade com uma saúde pública que nós temos hoje. Então, este comando constitucional é a base, é o ponto mais fundamental da Constituição, porque mostra, baliza, indica o caminho que nós temos que seguir, que Brasil nós temos que construir, livre, justo e solidário. Tem bastante perguntas aqui em relação à Petrobras. O assunto ainda não morreu, por mais que passaram algumas semanas aí já em relação a esse assunto. Mas as pessoas não esqueceram, não ficou no esquecimento. O Tiago de Ceará pergunta o que pretende fazer em relação à Petrobras. O Lucas Pereira, a Petrobras está devendo mais de 1 bilhão, como é que você resolveria esse assunto? E o Rodrigo, que é de Santo André, São Paulo também, quais são os planos em relação à exploração do pré-sal e a Petrobras? Começando pelo pré-sal. O pré-sal é um tesouro nacional, ele tem que ser explorado de forma eficiente.
Aí tem uma candidata que fala contra o pré-sal, sabe, não sabe do que está falando. O pré-sal é um tesouro nacional, tem que ser devidamente explorado de uma forma com alta tecnologia, que o Brasil já possui, e grande parte do futuro da riqueza nacional está exatamente no pré-sal. O próximo presidente da República tem que ter no pré-sal um objetivo muito próximo da sua gestão. O presidente tem que ser vigilante para que o pré-sal realmente seja explorado como riqueza de uma forma efetiva e sem corrupção. Vamos voltar à corrupção da Petrobras. Nojo, absurdo. Tá? Mas aí vem, é uma questão em todo o serviço público. Nós temos que ter qualidade no serviço público, colocar dirigindo nos postos de comando gente com vida limpa. Não adianta ficha limpa. Ficha limpa é o seguinte, enquanto não for condenado numa segunda instância, é ficha limpa. Não, nós temos que colocar no comando de todas as empresas públicas brasileiras gente com vida limpa, gente que você olhe o seu passado e não tenha nenhuma nódoa, não tenha nenhuma mácula. Agora, olha o que aconteceu na Petrobras. Quanto dinheiro foi desviado, nos humilhando perante o mundo. Hoje vai alguém lá fora, um turista brasileiro, alguém pergunta para ele, de onde você é? Aí ele fala, sou do Brasil. Ah, do Brasil, da Petrobras? Ah? Então, na testa de cada brasileiro no exterior tem um carimbo hoje. É um cidadão de um país corrupto, um país onde a corrupção está solta, é manchete diária todos os dias. Aí isso é falta de comando, falta de atitude. É o que se espera do próximo presidente da República. Menos conversa, menos desculpa e ação. Firmeza, determinação, objetivo. Luiz Wagner, falando sobre o debate da CNBB, disse que ele ficou realmente surpreso com a participação, com a presença, com a colocação da democracia cristã e do candidato Emael. Mas principalmente quando disse que nós precisamos ter orgulho aqui e lá fora. Ele ficou realmente maravilhado com isso, porque a vergonha é aqui e lá fora, como há pouco o candidato disse. Com certeza, com certeza. Quer dizer, o nosso povo tem que ter orgulho da nossa pátria, do nosso país, do nosso Brasil, aqui e lá fora. E para ter orgulho lá fora, nós temos que nos livrar da corrupção. A corrupção, como eu tenho dito, é uma fera assassina que se abate sobre a pátria, dilacera suas forças e nos humilha perante o mundo. Mas isso depende muito do presidente. Nós estamos no regime presidencialista. No regime presidencialista, o presidente é o guardião da pátria. Ele é o responsável. Então nós temos que ter na presidência da República, sabe, pessoas que tenham esta visão que eu coloco, né? O presidente da República como guardião da pátria, o maior e primeiro defensor dos brasileiros. E é isso que eu quero ser, um presidente com essa postura e com esse perfil. Com essa posição de presidencialista, né, que é o nosso regime, nós temos algumas perguntas que falam sobre o parlamentarismo. A Margarida, a Sueli, o Flávio e também o Edson perguntam o que o candidato acha do parlamentarismo. É o melhor sistema de governo. Eu sou parlamentarista convicto. Na Assembleia Nacional Constituinte fiz parte do grupo parlamentarista, né, que propugnava para que nós tivéssemos como forma de governo no Brasil o parlamentarismo. Infelizmente, naquele momento isso não prosperou e nós temos hoje o sistema presidencialista com todos os seus vícios e os seus malfeitos. Outro assunto também bastante polêmico aqui, que está rodando aqui em várias perguntas, é sobre a redução da energia elétrica. O Antônio também de Curitiba quer saber, você vai reduzir a conta de luz? Mais um erro de gestão, né? Mais um erro de gestão, erro brutal de gestão. Você tem que ter um processo. O que é a administração financeira competente, a administração econômica competente? Você compatibilizar custos com tarifas. Então foi feita uma contenção, né? Uma redução impedido dos reajustes necessários na área de energia.
um disfarce só para conter a inflação, erro de gestão, incompetência, irresponsabilidade. E agora não tem outro jeito. Você vai ter, ainda que de forma escalonada, você vai ter que repor a reposição dos custos. Senão você quebra o sistema energético brasileiro. Erro de gestão, erro da presidente atual, que disfarçou, quis tapar a inflação. Um erro. E nós todos agora vamos pagar a conta. Agora, o próximo presidente da República tem que administrar isso. Porque não adianta de uma hora para outra você querer rever todas as tarifas. Quebra todo mundo. Mas olha, é culpa do governo atual. Ele é o responsável. É o responsável pela volta da inflação e o responsável por esse desequilíbrio entre custo e tarifas. O João Vitor, ele pergunta qual que é a sua proposta para melhorar, então, a economia do nosso país? Deixa com relação ao anterior. Eu sou totalmente contra essa ideia de um tarifaço. Isso quebra todo mundo. Tem que ser um processo paulatino da gente equilibrar a questão de tarifa e custo. Não pode ser de uma hora para outra. Mas que vai ter que haver um processo nesse sentido, não existe outra alternativa. Senão quebra todo o sistema energético brasileiro. Responsabilidade da presidente atual. Fazer o Brasil crescer. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O próximo presidente da República tem que ter com obsessão fazer este Brasil crescer. A minha visão de país é um Brasil líder, nação líder entre os líderes, um país aberto para o mundo, junto com as rotas, inserido nas rotas de desenvolvimento, parceiro das grandes economias mundiais, não o que nós temos hoje, um país parado, inerte. Agora o crescimento do PIB esse ano, 0,33%, é um absurdo, uma coisa ridícula. E sem crescimento não há riqueza, sem crescimento não há bem-estar, sem crescimento você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança. Então crescer é fundamental. Agora, para o Brasil crescer, são 3 as amarras que têm que ser rompidas. Primeiro, o sistema tributário brasileiro. Complicado e com a mais alta carga tributária do mundo. Na Constituição Federal, tudo que defende o contribuinte, tudo, são propostas minhas. O respeito à capacidade contributiva, o que é isso? Você ter tributos na medida que as pessoas possam pagar. Coloquei também na Constituição, é a maior defesa que o contribuinte tem de todos os tempos, em toda a nossa história, que o tributo não pode ter efeito confisco. E hoje a nossa carga tributária é claramente confiscatória. É um valor que as pessoas pagam com enorme sacrifício, deixando de fazer outras coisas que seriam importantes. Pagar imposto se transformou na primeira e maior necessidade do país, a maior obrigação das pessoas. Enquanto que o tributo tinha que ser um instrumento de desenvolvimento e bem-estar, hoje ele é instrumento de tortura, é o tributo que impede as empresas crescer, é a carga tributária que impede as pessoas de terem bem-estar, de terem lazer. Então, nós temos que ter um outro sistema tributário, com uma redução enorme da carga tributária e uma coisa mais simples. A lição internacional diz o seguinte: quanto menor a carga tributária, maior a arrecadação. Quando um governante fala que não pode reduzir a carga tributária, porque não pode perder receita, ele mente, ele está mentindo, é uma falácia, porque quanto menor a carga tributária, maior a arrecadação. A Manuela pergunta quais são as suas propostas para o transporte público. Aproveitando também a pergunta do Pedro Melo, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Você aprovaria a famosa tarifa zero? Não existe esse negócio de tarifa zero. Isso é demagogia. Como é que você pode ter tarifa zero se você tem custo? Não existe isso. O que você tem é isso sim. Na hora que nós tivermos um crescimento no país, na hora que nós tivermos um país muito mais desenvolvido do que nós somos hoje, na hora que você tiver um pré-sal produzindo,
na hora que você reduzir a carga tributária incidente sobre combustíveis. Você terá um custo muito menor do transporte público. Agora, o básico, fundamental agora é implantar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Existe, os técnicos foram convocados, especialistas, trabalharam, estudaram, fizeram reuniões, discussões e elaboraram uma política nacional de mobilidade urbana. Mas está lá no papel. O governo federal não aplicou, como tantas outras coisas. Então, o próximo presidente da República tem que tomar este planejamento que foi feito por técnicos da melhor qualidade e colocar isso na prática. Colocar isso na prática, esse é o caminho. O Lídio Marconi. Desculpa. Posso? O Lídio Marconi pergunta o seguinte: o candidato termina os seus programas sempre dizendo que, como presidente, fará cumprir a Constituição. E logo em seguida, um outro partido já entra dizendo: a Constituição de 88 não satisfaz o Brasil. Isso é uma provocação? Como é que o candidato encara isso? Uma provocação. Não tem outros argumentos para nos enfrentar e começa com esse tipo de bobagem. Né? Nós temos a melhor Constituição de todos os tempos. Vamos falar alguns aspectos da Constituição. Aliás, é interessante o seguinte. Eu às vezes me fico perguntando o que os chamados 3 candidatos, a presidente atual, depois a outra candidata, o outro candidato, na verdade, o que já fizeram pelo país? O que já fizeram pelos trabalhadores? Atual presidente, o que fez pelos trabalhadores? Gostaria de saber. A outra candidata, que substituiu o candidato falecido naquela tragédia do desastre aéreo, o que já fez pelos trabalhadores? Eu não sei. O outro candidato, o que já fez pelos trabalhadores? Você sabe dos 3 candidatos que eu estou falando. O que eu já fiz pelos trabalhadores? Tudo que está na Constituição Federal, que representa avanços sociais para os trabalhadores, são todas propostas minhas. Propus, defendi e aprovei a redução da jornada de trabalho semanal, de 48 para 44 horas semanais. Eu sou o autor disso, não é nenhum dos 3. Proteção contra despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. Eu sou o autor, não é nenhum dos 3. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Hoje, são mais 3 dias por ano de casa, além do mínimo de 30 dias. É uma das maiores conquistas dos trabalhadores. Esta conquista não é de nenhum dos 3. Essa conquista é minha. Direito do trabalhador ao lazer. Coloquei na Constituição. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Esta conquista não é de nenhum dos 3. Essa conquista é minha, em nome da democracia cristã. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Está na Constituição. E não foi nenhum dos 3 que colocou isso lá. Essa é uma proposta minha. A nossa próxima pergunta é da Marielza, de Minas Gerais. O senhor concorda em uma reforma na Constituição? É possível criar um 4º parlamento para eliminar a corrupção? Pode me repetir a pergunta? Se o senhor concorda em uma reforma na Constituição e se é possível criar um 4º parlamento para eliminar a corrupção? Não precisa nada disso. Para eliminar a corrupção, você tem que ter vontade, determinação. Um presidente que queira acabar com isso no país e estabelecer, como eu proponho, um sistema de auditoria independente, onde os auditores não estejam subordinados a quem vai ser fiscalizado. É uma questão de querer, atitude. É atitude. E com isso a gente vai pegar os ratos lá no ninho, aonde começa o processo da corrupção. O Brasil não suporta mais conviver com corrupção.
Tem bastante perguntas aqui em relação à educação, mas com ênfase em relação ao tempo integral, as escolas em tempo integral. O Jaime Marcos pergunta, o Renan Lopes e o Jair de Caxias do Sul. A educação integral foi a grande bandeira de Leonel Brizola, que se destacou muito por isso e é um exemplo a ser seguido. Começou pela escola integral no Rio de Janeiro, depois essa ideia foi abandonada por governantes, tanto estaduais como no governo federal, mas é uma necessidade você ter a escola integral para realmente você formar a nossa juventude, afastá-la do ambiente contaminado por corrupção e drogas e que realmente tenha uma formação que o possibilite, que possibilite os jovens vencer os desafios e tornarem-se plenamente cidadãos do Brasil e cidadãos do mundo. O Marcos Francisco, que reside no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, pergunta: por que é que os empresários brasileiros ficam tão distantes do governo? Não é que eles querem ficar distantes, o governo os afasta. Não é porque eles querem ficar distantes, o governo os afasta. Não tem canal de comunicação. Quando parece que vai haver alguma coisa nesse sentido, é só fingimento, não dura. Então, o próximo presidente da República, e eu quero ser o próximo presidente da República, tem que ter um canal aberto do empresariado brasileiro. Os empresários são heróis dessa nação. São eles que geram emprego. São eles que através da sua atividade, asseguram os recursos para as famílias através do emprego. São eles que geram o progresso do nosso país, só que são maltratados, não tem apoio nenhum. As pequenas e médias empresas, por exemplo, coloquei na Constituição brasileira que os municípios, os mais de 6 mil municípios brasileiros, são obrigados a apoiar e incentivar as pequenas empresas. Ele está morta, isso não acontece. Por isso que tenho dito em todos os meus programas, terminando a propaganda eleitoral, como presidente, a Constituição será cumprida. É preciso cumprir a Constituição. A Constituição ela é a força das grandes nações. A Constituição, como digo, é a alma dos povos. O Nelson é de Recife, ele pergunta, hoje existe Bolsa Família, né, mais médicos, e ele quer saber quais são outros programas que você irá criar no seu governo. Manter todos os programas atuais e aprimorá-los. E na área da Minha Casa Minha Vida, ter uma política de Estado em relação àquelas famílias que não têm renda. Essa é a grande crítica que é feita na questão do programa Minha Casa Minha Vida. E quem não tem renda, como é que fica? Esses dias estive lá em Guarulhos, aqui em São Paulo, na comunidade Salgado Filho, 500 famílias, em cima de lona, pedaços de madeira, gente que foi sendo derrubada na vida. Tinha um emprego, conseguiam ter um aluguel, depois não conseguiam mais pagar o aluguel, aí foram postos na rua, como não tem teto, não tem endereço, não tem como conseguir um trabalho, ou seja, vivem só da caridade e mais nada, não tem renda nenhuma. E como não tem renda, não tem casa. Então a proposta nossa na área da moradia é a seguinte: para aprimorar o sistema Minha Casa Minha Vida, para as famílias que não têm renda, a moradia tem que ser uma política de Estado. Você não pode negar a moradia a quem não tem renda. A falta de renda não pode representar a falta de teto. Essa é a posição da democracia cristã. Se nós queremos uma sociedade solidária, como fala o inciso 1º da Constituição, nós não podemos negar às pessoas que não têm renda o direito do teto. A próxima pergunta é do Roque, de Ribeirão da Ilha, Santa Catarina. Você tem ideias para a construção naval? É o Brasil, esse Brasil crescendo. Claro que tenho. Eu quero o Brasil desenvolvendo em todas as suas áreas, essa costa imensa que nós temos.
uma vocação náutica indiscutivelmente forte do país. Nós temos tudo, como já tivemos no passado, uma indústria naval forte, com desenvolvimento. Quando falo em Brasil crescer, em Brasil forte, em Brasil líder, vejo líder em todas as áreas da indústria nacional. Uma indústria hoje nacional que está sendo destruída por essa política externa do país, só nos ligando com gente pequena, nos afastando das grandes economias do mundo. Você que me fez essa pergunta pode ter tranquilidade. Você terá em mim um presidente aliado da indústria naval. Sem dúvida, o debate da CNBB, ela está presente aqui nas redes sociais. E perguntas que são formuladas, o que o candidato achou como o dia escolhido para presidente ou para candidata da situação, colocar no debate naquele dia que era um dia feliz porque o Brasil tinha afastado a fome do Brasil, que o Brasil acabou com a fome. Bom, em primeiro lugar, isso não é verdadeiro, não? Como muitas das coisas que a presidente fala. É uma manchete. Manchete. Fala e lê. E quer que todo mundo acredite. Não tem. Nós vivemos hoje num país onde milhares, milhões de famílias ainda se debatem na tarefa da sobrevivência. O que nós temos que fazer é o Brasil crescer. Se o Brasil não crescer, a gente não elimina a miséria. O único caminho para eliminar a miséria é o Brasil crescer, gerar riqueza, desenvolvimento. E é isso que eu quero. Um outro assunto agora que tem bastante internauta perguntando é sobre a falta de água em São Paulo. Os poucos investimentos no sistema de abastecimento do estado mais rico do Brasil. O que o candidato tem a dizer? Eu acredito que, sabe, as nações, os estados, os povos aprendem com dificuldades. Nunca antes nós tínhamos tido uma tragédia como essa da dificuldade hídrica no Brasil, aqui em São Paulo. E tenho certeza que o atual governador, se reeleito, ele estabelecerá um processo de planejamento para enfrentar essa realidade e evitar que isso volte a acontecer. É novamente a questão do planejamento, do conceito antes das ações. Mas eu quero abordar um outro aspecto. Um aspecto que eu fui questionado agora. Essa semana, eu estive, inicialmente, a semana passada eu estive no Piauí, estive depois no Ceará e estive no Rio Grande do Norte. E hoje eu estive lá em Minas Gerais. E um comentário que eu ouvi o tempo todo, inclusive de uma família lá do Paraná, outra de Santa Catarina, que estavam comigo no aeroporto lá de Belo Horizonte. Eles me dizendo o seguinte: olha, presidente, é uma verdade, o fato é o seguinte, hoje nós estamos num impasse. Nós não queremos a reeleição do atual presidente. Não queremos mesmo. Nós não queremos mais 4 anos sendo governados pelo atual presidente. Mas a gente já chegou à conclusão que a candidata que substituiu o Eduardo Campos, num segundo turno, não vence a presidente. Chegamos também à conclusão que o ex-governador de Minas, lá, o senador que é candidato, que agora está com 15%, 17%, também não vence a presidente. Então hoje, agora, me disseram, a gente estava conversando entre nós agora, que coincidência, o senhor aparece. Porque hoje a conversa entre nós e os meus amigos é que agora só tem uma pessoa que, se chegar no segundo turno, tem condição de vencer a presidência, que é o senhor. Então, essa é uma coisa interessante que eu estou começando a recolher do Brasil inteiro, este tipo de colocação. Esta constatação de que nenhum dos 2 oponentes da presidente no segundo turno a vence.
e que, portanto, é a hora da democracia cristã representar verdadeiramente a alternativa no país, ir para o segundo turno e vencer a eleição. Os internautas estão perguntando, Roberto de São Paulo, no segundo turno, com quem que você se aliaria? E também estão perguntando o que o candidato acha e diz a respeito sobre as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais revelam um momento, né? E, de uma certa maneira, também a sua cobertura, né? Ela, muitas vezes, por isso tem uma margem de erro. A margem de erro se deve exatamente à dificuldade de representar aquilo que ocorre no país como um todo. Segundo turno a gente quer estar lá. Ainda mais agora que a gente vê que no segundo turno, dos 2 candidatos que se opõem a presidente, nenhum deles vence a presidente no segundo turno. Isso já é claro, é evidente, não tem mais dúvida. Nem a candidata, nem o candidato que se opõe a presidente a derrota no segundo turno. Se não, hoje é uma coisa muito clara. Se eu não estiver no segundo turno, a presidente Dilma será reeleita presidente do Brasil. A única força que pode se opor e derrotar a presidente é a nossa candidatura. O Flávio Rodrigo, do Ceará, com relação à base de apoio nas 2 casas do Congresso Nacional, o PSDC, infelizmente, não tem uma representação tão expressiva quanto os outros partidos. E ser eleito, como o senhor pretende conseguir esse apoio para realizar suas propostas, entre elas a reforma tributária? Da mesma maneira como agir na Constituinte. Lá na Constituinte, o meu partido tinha 6 constituintes. Eram 600 os constituintes. Nós só tínhamos 6. Um senador e 5 deputados. Quando terminou a Constituinte, estava eu lá, entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas, propostas que fazem parte do dia a dia dos brasileiros, né? Com um trânsito em todo o Congresso Nacional. O DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, me colocou entre os 12 líderes, entre os 12 formadores de opinião do Congresso Nacional, praticando o que sempre fiz como deputado em meus 2 mandatos, dialogando, apresentando argumentos, ouvindo os contrários, aceitando sugestões, em conjunto, encontrando caminhos. Administrando com o Brasil, não para o Brasil. Quer receita de insucesso? Vá, como presidente da República, administrar para o Brasil. Tem que administrar com o Brasil. E administrar com o Brasil é necessariamente administrar com o Congresso Nacional. Eu tenho trânsito em todo o Congresso Nacional. Conheço todos os líderes, tenho um bom relacionamento com todos, não tenho a menor dificuldade em construir depois uma base de sustentação fundamentada nos interesses nacionais. Hoje há uma ânsia do povo brasileiro de uma nova forma de fazer política, com conteúdo, com honestidade, com transparência e com certeza. A renovação que nós teremos no Congresso Nacional será imensa. E nós teremos no Congresso Nacional, na próxima legislatura, brasileiros de todo o país imbuídos da mesma vontade que eu tenho, construir um Brasil livre, justo e solidário. O candidato que é também presidente nacional do Partido Social Democrata Cristão pode fazer uma avaliação, porque hoje existe uma realidade da ausência ou da força da democracia cristã na Câmara Federal ou no Congresso. Como será a partir de 2015? Olha, nas eleições municipais de 2012, nós demos um enorme avanço, um enorme salto. Nós tínhamos vereadores em 6 capitais, nós fomos para 11 capitais. Nós tínhamos 7 vereadores nas capitais, fomos para 19 vereadores nas capitais brasileiras. 2 Curitiba, 2 Belo Horizonte, 3 Rio de Janeiro, 2 Goiânia, 2 São Luís, o mais votado da capital do Maranhão, 2 Fortaleza, 2 Rio Branco, vereador em Manaus, Belém, Teresina. E com este crescimento, com esta vitória fantástica nas eleições municipais,
nós nos transformamos hoje numa das maiores forças políticas do país. E vamos eleger agora, para a Câmara Federal, nós vamos eleger no mínimo 10 deputados federais, no mínimo. Nós vamos eleger, nós temos hoje cerca de 10 deputados estaduais, nós vamos multiplicar por 4, 5 vezes esse número de deputados. Vamos ser uma bancada muito forte nas Assembleias Legislativas, no governo federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, a democracia cristã novamente estará presente no país. Sempre lembrando que nós, o ano que vem, a gente completa 70 anos de Brasil. Mas como é que foram esses 70 anos? Nós fomos destruídos 2 vezes. A democracia cristã foi fundada no Brasil por Cesarino Júnior em 1945. E lá em 1965, o regime militar acaba com os 13 partidos existentes, o PDC era um deles, o nosso presidente nacional era o então deputado Franco Montoro. Depois disso, a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro. Mas em 1985, por ocasião da redemocratização do país, é refundada a democracia cristã. Em 85, disputa a Prefeitura de São Paulo. Em 86, nós elegemos 5 deputados federais constituintes, eu por São Paulo, 1 no Rio, 3 em Goiás. Em 90, elegemos 22 deputados federais, o povo de São Paulo me reelegeu. Em 92, milhares de vereadores, centenas de prefeitos, mas, infelizmente, em 13 de abril de 93, a democracia cristã foi destruída pela segunda vez através da fusão contra a sigla partidária. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência. De madrugada bati na porta do ministro do TSE com mandato de segurança, tentando impedir a fusão, mas ela ocorre no dia 13 de abril de 93. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 95, refundamos a democracia cristã e aí começa a tarefa da reconstrução. E ao refundarmos, colocamos um S na antiga sigla. Foram anos difíceis do recomeço, difíceis, mas, como disse antes, nessa eleição municipal de 2012, nós demos um salto enorme e este salto, esse crescimento vai continuar agora na eleição de 2014. Em 2016, nós vamos eleger centenas de prefeitos, milhares de vereadores e assim vai a democracia cristã caminhando para o bem do Brasil e para o bem do povo brasileiro. Bem, nós já estamos chegando aos 5 minutos finais do nosso programa. Iniciamos pontualmente às 20h45 e vamos encerrar também às 21h45. Portanto, temos muitas perguntas ainda, não é, Marco? Mas eu gostaria de formular aqui uma pergunta de 2 pessoas que assistiram o debate e que estão curiosas. Assistiram o debate da CNBB e uma delas disse: eu não assisti todo o debate, mas ao final, na despedida do candidato, o candidato se declarou católico e falou também da sua conquista em manter o nome de Deus na Constituição Federal. Ele gostaria de saber mais sobre isso. Não. O PSDC não é um partido religioso. O que nós temos é um compromisso vertical com os valores humanísticos do cristianismo: a liberdade, a justiça e a solidariedade. No PSDC nós temos cristãos de todos os credos. Eu sou cristão católico, mas nós temos também no partido cristãos evangélicos, cristãos espíritas, cristãos que professam religiões afro-brasileiras. O que nos reúne, o que nos une é este compromisso com os valores do cristianismo. E na Assembleia Nacional Constituinte, prestei uma homenagem à religiosidade do povo brasileiro. Em um determinado momento, na Assembleia Nacional Constituinte, um grupo de parlamentares, pequeno é verdade, apresentou uma proposta para tirar Deus da Constituição do nosso país. E embrulharam para presente a proposta, dizendo: imagina, nada contra o nome de Deus, mas a Constituição é um documento laico, por que colocar Deus na Constituição? E foi então que, em homenagem à religiosidade do povo brasileiro, a crença em Deus do povo brasileiro, ergui a minha voz para derrotar a proposta. Foi isso que contei no final
do debate, em homenagem à religiosidade do povo brasileiro. E disse, vou repetir agora, fui à tribuna, olhei aqueles quase 600 constituintes e com palavras muito simples, defendi a permanência de Deus na Constituição do nosso país. Disse aos constituintes, que pretensiosos seremos nós, se quisermos abdicar e esquecer das promessas do próprio Cristo quando nos diz, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz, pedi e recebereis. Depois que eu terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, o outro, todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria tirar o nome de Deus da Constituição, e aí começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente pensava que ia terminar, começava de novo mais forte. E não era a mim que aplaudiam. Aplaudiam era a permanência do nome de Deus na Constituição do nosso país, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. É isso aí. A gente podia finalizar com uma última pergunta aqui que estão querendo saber. Quais são as suas propostas para as áreas rurais? Tem um morador aqui que gostaria muito de saber qual que é a sua proposta. Eu tenho um compromisso fechado com a agricultura brasileira e de uma forma muito especial com a agricultura familiar. Foi por isso que coloquei na Constituição, está na Constituição, que os pequenos produtores rurais não pagam imposto sobre a terra, não pagam imposto territorial rural. Milhões de pequenos produtores rurais, graças a esta minha proposta que coloquei na Constituição, não pagam imposto sobre a terra. E mais, coloquei também na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser objeto de reforma agrária, para evitar perseguição política. Bastaria que um coronel lá no sertão, mesmo sem ter poder para isso, dissesse para um pequeno agricultor, olha, se você não seguir o que eu quero, não fizer o que eu quero, eu vou tomar a tua terra, eu vou desapropriar a tua terra, para estabelecer um terrorismo. Foi por isso que esta emenda que coloquei na Constituição, terra dos pequenos produtores rurais não pode ser desapropriada da reforma agrária, é por isso que esta proposta, lá na Constituinte, foi chamada como uma emenda da paz no campo. Bem, como falamos no início, estaremos encerrando às 21 horas e 45 minutos, mesmo porque o candidato ainda tem uma pauta, tem uma agenda ainda hoje, não é? Então, gostaríamos de ter o boa noite da nossa companheira Magli. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada internauta aqui e finalizar com a mensagem do João Vitor, viu, Emael? Ele fala o seguinte, se todos parassem para ouvir Emael falar, iriam ver que só ele vai cumprir a Constituição e fazer o nosso país crescer. Então, você que ainda está em dúvida em quem votar, qual o seu candidato, não perca a nossa última transmissão ao vivo, não é isso mesmo? Na semana que vem, terça-feira, aqui, novamente com o candidato Emael. Muito obrigado pela presença de hoje. Obrigado, Magri. Colocamos então à disposição os nossos microfones, as nossas câmeras para a despedida do candidato Emael, presidente 27. Eu quero dizer que a minha pauta, daqui a pouquinho, é uma pauta para mim muito feliz, né? Eu vou sair daqui, não vou para comício, não vou para reunião política, eu vou para o aniversário de 15 anos do meu neto Pedro. E eu aproveito para dizer a você, Pedro, meu neto querido, parabéns, daqui a pouco seu avô estará com você lhe abraçando. E aos internautas todos, vamos juntos para o Brasil que queremos e podemos. Bem, agradecemos mais uma vez a presença, a participação, as perguntas, a motivação e principalmente o entusiasmo de todos aqueles que fazem parte dessa audiência e dessa tradição que já temos da TV Emael ao vivo após o programa do horário político. Na próxima terça-feira estaremos aqui a partir das 20 horas e 45 minutos realizando o último programa desta campanha eleitoral à presidência da República de 2014. Boa noite, obrigado e até lá.